Bom, a maioria de nós cresceu com aquela imagem da arca, dos casais de animais, né? E daquela chuva que meio que reinicia o mundo. A história do dilúvio é quase universal. Exato. Mas o que as fontes que a gente tem hoje nos mostram é uma viagem para muito antes disso, para uma versão dessa mesma história contada numa das obras mais antigas que a gente conhece, a Epopeia de Gilgamesh. E o fascinante dessa análise que temos em mãos não é só ficar comparando as duas versões tipo um jogo de 7 erros. Não, a proposta é bem mais funda. É entender por que essa história foi parar ali, o que ela realmente diz sobre a jornada do Gilgamesh, aquele rei que, no fundo, só queria a imortalidade. Exato. Então a nossa ideia hoje é mergulhar nesses textos para decifrar o papel do dilúvio dentro da epopeia. O que ele revela sobre os grandes temas da obra, tipo os limites de ser humano, a certeza da morte e essa distância gigante entre os deuses e nós mortais. Uhum. E aqui já vem a primeira surpresa que a nossa fonte destaca. Essa história não é o clímax. Ela aparece lá pro final, quase como uma história à parte. E quando decifraram a tábua de argila com esse trecho lá no século XIX, foi um escândalo. Imagina. De repente, o mundo ocidental descobre uma fonte para o dilúvio muito, mas muito mais antiga que a da Bíblia. Foi uma bomba, uma verdadeira bomba no meio acadêmico e teológico da época. Mudou completamente a percepção sobre a originalidade das narrativas bíblicas. Mas o mais incrível, e é isso que a gente vai explorar, é a sofisticação de como a epopeia usa essa história. Não é só um relato, é uma ferramenta filosófica. Certo, então vamos começar por aí. A primeira coisa que chama atenção é a estrutura. A história do dilúvio parece, como a fonte diz, interpolada. É como se a gente estivesse num filme sobre o Gilgamesh e o Enkidu. E no meio do drama, o filme para e um personagem começa a contar uma outra história. Por que isso? Então, o que parece uma interrupção é, na verdade, um recurso narrativo elegantíssimo. Já existia no Antigo Oriente Próximo uma tradição muito forte de contos aninhados, sabe? Histórias dentro de histórias. Ah, tipo As Mil e Uma Noites. Exato, mas com raízes muito mais antigas. E não é para encher linguiça, para deixar o poema mais longo. Então tem um propósito? Não é um erro de edição do poeta? Pelo contrário, é o auge da reflexão do poema. A nossa fonte usa uma analogia que eu achei ótima. É como se a câmera, que estava focada na angústia pessoal do Gilgamesh, Num close-up. isso num close-up, de repente se afastasse num plano geral espetacular, a narrativa sai do drama individual para mostrar a história de toda a humanidade, que no dilúvio volta literalmente para o barro de onde veio. É um zoom out cósmico. Perfeito, é isso. Sabe, isso me faz pensar numa simetria incrível na epopeia. Porque no começo a gente tem o Enkidu, o homem selvagem que vive com os animais e que é humanizado, civilizado, para virar amigo do Gilgamesh. Uhum. E lá no fim, a gente tem essa história do dilúvio que pega a humanidade inteira, já civilizada, e a confronta com seus limites, sua mortalidade, quase devolvendo todo mundo para um estado primitivo. É como se a obra abrisse e fechasse com a mesma pergunta sobre os limites da nossa natureza. Exatamente. E essa simetria que você apontou é a espinha dorsal filosófica da epopeia. Os mesopotâmicos eram obcecados com essa ideia de estar no meio. A condição humana é esse espaço intermediário. A gente não é mais como os animais, puramente instinto. Mas também não somos deuses, nem perto disso. Nem perto. Estamos infinitamente abaixo dos deuses, que são imortais e oniscientes. Eles vivem para sempre e sabem de tudo. E a gente? A gente tem prazo de validade e vive tropeçando no escuro. Precisamente. Tem uma imagem linda num poema sumério, que a fonte até cita, que diz que o mundo se abre para o deus Sol Shamash como se fosse uma tábua de argila que ele simplesmente lê. Nossa, que imagem forte. Para os deuses o mundo é um texto aberto, para nós um labirinto. A epopeia explora isso em 2 eixos, o horizontal, natureza versus civilização, com o Enkidu e Gilgamesh, e o vertical, entre o nosso mundo, o submundo e o céu dos deuses. E a cidade, Uruk, entra aí como um símbolo central disso tudo, certo? Sim, a cidade, construída com tijolos de barro, vira uma metáfora para o corpo da humanidade.
É a nossa grande criação, nossa tentativa de ordem, de permanência. Mas, assim como um dilúvio dissolve a cidade de barro de volta para a lama, a morte dissolve o nosso corpo de volta para o pó. A história do dilúvio é a história da cidade humana sendo desfeita. Exatamente. E no centro dessa história tem essa figura, Utnapishtim. Ele é o nosso Noé. Mas o nome dele já é uma pista, né? Aquele que encontrou a vida. O nome é a chave de tudo. E ele se conecta a uma versão suméria ainda mais antiga da lenda, onde o herói se chama Ziusudra, que significa algo como vida de longos dias ou extremamente sábio. Ah, então Utnapishtim junta as duas coisas. Ele condensa as duas qualidades que o Gilgamesh mais quer: a vida eterna e a sabedoria. Ele é o homem que conseguiu o impossível. E não é só uma lenda, o Gilgamesh de fato encontra com ele. Ele chega nessa figura que é a prova viva de que um homem pode, sim, se tornar imortal. Ele é a esposa, sim. Os deuses dão a imortalidade a eles como um presente único depois do dilúvio. Eles são o mais perto que um mortal pode chegar de ser um deus. Mas, e esse é um ponto crucial, a visão da epopeia sobre essa imortalidade é incrivelmente sóbria, quase melancólica. Mas como assim? Que tipo de mortalidade é essa? Porque viver para sempre, mas completamente sozinho, exilado numa ilha, no fim do mundo, isso soa mais como uma punição do que uma recompensa, não? Essa leitura é muito perspicaz. Ele vive em Dilmun, uma ilha tipo um paraíso, que lembra os Campos Elíseos dos gregos, mas é um paraíso isolado. Para chegar lá, Gilgamesh precisa cruzar as águas da morte. Um lugar que nenhum mortal deveria atravessar. Exato. A própria jornada já diz que o lugar de Utnapishtim não pertence mais ao nosso mundo. Na prática, é uma espécie de vida após a morte. Ele está vivo, mas não está mais vivendo na história humana. Ele virou uma relíquia de um tempo que acabou. O que nos leva ao clímax dessa conversa, que para mim é o momento mais devastador de toda a jornada. Depois de contar a história épica de como ele sobreviveu, Utnapishtim se vira para o nosso herói que viajou o mundo todo por essa esperança e diz o quê? Ele diz as palavras que destroem a busca do Gilgamesh. Algo como: eu sobrevivi, e os deuses me fizeram imortal. Mas quanto a você, Gilgamesh, quem vai convocar os deuses para que você encontre a vida que procura? Eles não fazem mais isso. Nossa, é um soco no estômago, é a porta se fechando na cara dele. Fim de jogo. A imortalidade era uma edição limitada e o estoque acabou. Exatamente. E isso revela a teologia do poema. Os deuses são reais, são poderosíssimos. Mas o mundo deles não é o nosso. O contato humano com o divino é raro, perigoso e, acima de tudo, limitado. A era em que eles davam esses presentes, essa era passou. Então, se a porta para a imortalidade divina está fechada, qual é a alternativa? O que espera por todo mundo, incluindo o poderoso rei Gilgamesh, que é 2/3 divino? A alternativa é desoladora. É a casa do pó. É o submundo mesopotâmico, muito parecido com o Sheol hebraico. E é importante dizer, não é um inferno de punição. Não tem fogo, castigo por pecados? Nada disso. É talvez pior. Um lugar de esquecimento, de uma existência cinzenta, sem sentido. E as descrições que a epopeia faz desse lugar são muito físicas. A nossa fonte destaca umas imagens bem fortes. São imagens para causar um desconforto existencial profundo. O pó é o elemento central. Os mortos se vestem com mantos de penas, como pássaros, e comem pó, como pão, bebem água turva, como vinho. Puxa! E todas as hierarquias da vida somem. A fonte menciona aquela imagem incrível das coroas dos reis, todas empilhadas na entrada. Sua realeza não vale nada ali. E tem a imagem da fechadura da porta da Casa do Pó. Essa ficou comigo. Sim, é genial. A fechadura está coberta de poeira e teias de aranha. Por quê? Porque é uma porta de mão única. Você entra, mas ninguém jamais sai para limpá-la. Ninguém abre aquela porta por fora. É o fim de todas as possibilidades. Exatamente. Nossa, essa imagem do pó é brutal. Isso ecoa direto que o Gilgamesh viveu com a morte do Enkidu, né? O trauma que começou tudo. Perfeitamente. A epopeia não romantiza a morte. É crua. Gilgamesh fica do lado do corpo do amigo por 7 dias e 7 noites, negando, até que ele vê um verme sair do nariz do Enkidu. Que detalhe gráfico.
É um detalhe quase médico que o força a encarar a realidade biológica da decomposição. A casa do pó é a continuação metafísica daquele verme. É aceitar que o nosso corpo um dia vira só pó. Então, amarrando tudo isso, a longa história do Utnapishtim não é uma distração. Ela funciona como a lição final e mais dura para o Gilgamesh. É a prova de que a imortalidade que ele busca pertence a uma era que acabou. Sim, dentro da visão de mundo da epopeia, o dilúvio é o grande divisor de águas. Ele traça uma linha no tempo, separando o tempo mítico do tempo histórico. É um conceito fundamental para entender não só Gilgamesh, mas muitas culturas antigas. E como funciona essa divisão? O que define o tempo mítico em oposição ao tempo histórico? O tempo mítico é o passado primordial, uma era de possibilidades fluidas, onde as regras do nosso mundo não se aplicavam. A nossa fonte menciona a lista de reis sumérios, um documento que lista reis que reinaram antes do dilúvio por tipo 28 mil anos, 36 mil anos. Absurdo. Nesse tempo, um herói podia lutar com deuses e, sim, um humano podia se tornar imortal. E o dilúvio acaba com tudo isso? Ele aperta um reset? Exato. Depois dele, a gente entra no tempo histórico, que é o nosso mundo. Um mundo com regras fixas, com limites, com tempo de vida finito. A visita de Gilgamesh a Utnapishtim é, portanto, mais do que física. É simbólica. É o mundo da história visitando o mundo do mito. Um mito que agora sobrevive só como uma memória distante e inacessível? Isso. Gilgamesh está tentando entrar num clube cujo acesso foi encerrado para sempre. Se a gente junta todas as peças, fica muito claro que a história do dilúvio em Gilgamesh é mais do que um conto de catástrofe. O propósito dela é outro. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que é uma meditação filosófica de uma profundidade impressionante. É um argumento sobre o que significa ser humano. A lição final não é sobre como escapar da morte, Mas sobre como viver com ela. exato. A epopeia argumenta que aceitar a mortalidade não é uma falha, mas a própria definição da nossa condição. É entender a linha que separa o passado do presente. A sabedoria que o Utnapishtim oferece para o Gilgamesh no fim não é um segredo para a vida eterna. É um conselho para a vida real. Ele basicamente diz: pare de buscar o que você não pode ter. Nada força Gilgamesh a voltar para sua cidade, Uruk, e a apreciar a única imortalidade que lhe é possível: o legado. As muralhas que ele construiu, a cultura que protege, as coisas que podem de fato sobreviver a ele. Isso levanta uma questão importante para a nossa própria reflexão. A epopeia usa o dilúvio como esse ponto de virada que redefine o que é possível para a humanidade. Isso nos faz pensar: que eventos, reais ou metafóricos, nas nossas vidas ou na história recente, funcionam como dilúvios? Que momentos traçam uma linha separando uma era antiga onde tudo parecia possível, de uma nova realidade com regras e limites completamente diferentes, nos forçando a reavaliar o que realmente importa?